Olá, chegou a hora da gente deixar um pouquinho de lado a correria da cidade e conhecer também empreendimentos no meio da natureza. Hoje nós vamos conhecer a Chapada Imperial. É um empreendimento aqui em Brasília, pertinho daqui, 50 quilômetros, e que desenvolve lá o ecoturismo. Eles trabalham muito com a preocupação com a história e também com a preservação do meio ambiente. Para analisar este case e também falar do mercado, a gente recebe hoje aqui no Empreender no Campo, Ana Clévia Guerreiro, que é da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional. Bom, antes de começar a conversa com a Ana, vamos conhecer um pouco mais então da Chapada Imperial. Meu nome é Marta Imperial, tenho 58 anos e sou empreendedora. Márcio Imperial, trabalho aqui na Chapada Imperial, empreendedor de ecoturismo. Chapada Imperial surgiu uns 23 anos atrás, quando a gente decidiu que a gente precisava proteger essa área. A gente, decidiu, meu sócio, meu irmão e eu, né? Que precisava proteger essa área. Era uma área muito visada na época, até por sem terras, logo no começo das invasões de sem terra, e a gente achou por bem que deveria proteger. E montamos um projeto de preservação da fazenda, era uma fazenda da família, e aí a gente montou esse projeto Chapada Imperial. Chapada, porque é uma área de Chapada, Imperial, porque é o nome da família, era uma homenagem ao nosso pai. Antes de ser uma APA, nosso pai já fazia um trabalho de preservação, tá? Era um grande protetor das matas e dos animais, era um ecologista nato, de natureza, assim, gostava muito da preservação. Então já vinha, desde que quando ele adquiriu essas terras em 85, começou um trabalho de preservação nessa área. E depois disso virou uma área de preservação ambiental, por causa que a maior floresta silvestre se encontra aqui dentro. Particular. É a área mais preservada particular do Distrito Federal hoje. Nós fazemos esse trabalho de preservação desde 85 para cá. Então, hoje a Chapada ela é uma área considerada um santuário ecológico, vamos dizer assim. Nós temos um projeto ambiental em parceria com o IBAMA. Nós já devolvemos à natureza cerca de 18 mil animais com esse projeto, tá? E cada dia mais é mais e mais gratificante poder chegar aqui e se deparar com essa quantidade de animais silvestres livres e protegidos. Então, as dificuldades não foram poucas, né? Primeiro porque a gente tinha muito amor, conhecimento e grandes exemplos, a gente estava seguro do que a gente queria, mas não tinha dinheiro. Então, assim, e coragem, né? Você tem que ir. Tem um momento que você não tem mais desculpa, você tem que começar, porque senão o negócio acaba ficando para trás. A gente tem que correr risco. Empreender é correr risco. Então, o que é empreender? É correr risco controlado. Você controla com informação. Aí você tem uma possibilidade, uma capacidade técnica e uma possibilidade grande de dar certo. Então, é isso. Por isso que quando a gente vê números, né, a floresta em números, como o Sebrae proporcionou para a gente num curso de gestão financeira, ficou emocionante, porque você diminui os riscos todos que você vai ter. Uma questão importante é a questão da legislação e reconhecimento da gestão em ecoturismo, né? Esse foi um pouquinho mais complicado. A gente achou que a gente não conseguia ter voz em alguns cenários fora daqui, porque não existia isso aqui, ó. Era só a gente. Então você vai pedir alguma verba para algum projeto, não tinha como, porque não existia essa classificação, sabe?
de turismo ecológico ou preservação, proteção de meio ambiente. A gente não se enquadrava em nada. Até para formalizar a empresa, a gente teve que se formalizar como uma empresa de turismo, porque ainda não tem esse universo, uma dificuldade do endereço, dificuldade de telefone na época, não tinha celular, o celular estava chegando, né? Não tinha celular, não tinha redes sociais. Dificuldade era telefone rural, não tinha sinal. Então, essas coisas dificultavam muito um crescimento mais rápido. Isso foi muito legal, assim, essa experiência, essa vivência. Eu lembro que no começo, quando nós abrimos a Chapada Imperial, que veio a primeira reportagem que nós gravamos, aí saiu na matéria, no jornal e tal, aí nós alugávamos a Kombi de um amigo nosso, pegava lá no Cine Carim. O dia que vinham 5 pessoas na Kombi era a glória. Hoje a gente Eu vinha dirigindo a Kombi, desse amigo nosso que a gente alugava a Kombi no final de semana, pegava os turistas lá no Cine Carim e vinha para cá, passava o dia, não tinha essas trilhas hoje preparadas como hoje, né? E era na aventura, a gente andava nas trilhas, era o caminho que o gado havia feito margeando o rio, assim, e era assim, de raiz mesmo, porque tinha que se pendurar na árvore, na raiz, o negócio para na corda, botava a corda e ia escalando. Era uma aventura a nossa trilha no começo. Hoje está facinha, qualquer um faz. Hoje está muito... Moleza, viu? Qualquer um faz a trilha. Claro, uma pessoa que tem uma deficiência, ou está com problema do joelho, ou machucou, ou é cardíaco, tem que andar mais devagar, mas qualquer um faz. Antes não. Antes era hard. Antes era radical. E hoje nós temos trilhas para cada grau de dificuldade, praticamente, né? Temos 3 trilhas de acordo com o grau de dificuldade. Temos uma trilha de 1 quilômetro, curtinha, que é para famílias que tenham crianças pequenas ou pessoas com alguma dificuldade ou pessoas de melhor idade, que têm pouco condicionamento físico. Temos uma outra trilha de 3 quilômetros, que são 15 pontos visitados. A primeira são 6, a curta, a média são 15 pontos visitados e a trilha longa são 33 pontos visitados. Bom, nós temos diversas atividades envolvidas aqui na Chapada Imperial. Nós trabalhamos o turismo pedagógico, que é o nosso forte hoje. As escolas mandam seus alunos para virem conhecer na prática o que eles aprendem em sala de aula. Tá? Então aqui a parte de educação ambiental, que é ministrada pelos colaboradores, pelos nossos guias, aonde o aluno vem aprender as fitofisionomias que compõem o bioma cerrado, que é riquíssimo. Tem trilha de jipe com cadeirante, que é o projeto Zequinha, é uma vez por ano, tem várias linhas. Mas eu acho que o turismo de família, né, que são as famílias que visitam, e o projeto pedagógico, fica difícil saber qual que é mais importante hoje. Em época de seca é onde as escolas preferem, e são muitas escolas. Eu tenho dificuldade de dizer qual que não veio no Chapada Imperial dar aula, né? Então, a gente tem um contingente muito grande de visitação para conhecer os projetos das escolas. Então, as famílias continuam, mas as escolas ultrapassam, sabe? E tem alguns eventos que a gente faz, como o Réveillon, final de ano, Dia das Mães. E aí você tem um contingente, esses feriadões, tem um contingente muito grande de famílias. Não é nem de casais, porque a gente recebe muito casal. Quando eu digo família, é com a criançada toda. Avô, tio, é essa ideia de em família passar momentos muito bacanas, muito diferentes, né? A Chapada Imperial é uma reserva ecológica onde a gente trabalha com a valorização do cerrado. Então, tudo que envolve a valorização do cerrado, a gente tem alguns projetos ligados, sempre com a valorização do cerrado e das pessoas que moram no cerrado e das pessoas que trabalham no cerrado. Temos o projeto de inclusão social da equipe que trabalha aqui, são jovens, adolescentes, onde a gente
trabalha com capacitação, treinamento e faz essa inclusão com dignidade. Tem várias aulas durante o ano, várias aulas de preparação, porque eles lidam com gente do mundo inteiro, eles têm que estar à altura, eles têm que se valorizar diante das pessoas, né? Tem o projeto das mulheres, que é um projeto, assim, usar uma palavra que está na moda, de empoderamento das mulheres. Então, a cozinha, tem uma chefe de cozinha, na entrada é uma menina que cuida da gestão de ter essa primeira abordagem com o visitante. No barzinho tem a Cida, que durante a semana cuida da galera. A Cida é quem tem o chicote. Aí tem a Fernanda, que cuida dos guias, é a gestora dos guias, dessa equipe toda fofa que a gente tem. Tem um projeto do banheiro verde. O banheiro verde é um banheiro que ele é reciclado, o telhado, as garrafas PET, que são as luzes. Então, o banheiro verde é um projeto de reuso, né, e de reciclagem de materiais que as crianças ficam enlouquecidas. Como que uma garrafa PET cheia d'água ilumina tanto? E artesanatos que são feitos aqui pela equipe. Quando não tem visitante, a gente faz outras coisas, que é o ateliê, onde a gente trabalha as habilidades das pessoas que colaboram com a Chapada Imperial. A Chapada Imperial tem a parte de pernoite e temos algumas acomodações. São pouquíssimas, porque são casas que foram aproveitadas e a gente trabalha com foco muito mais no dia, mas a gente tem algumas acomodações para pernoite. Tem acampamento, tem uma área de camping muito grande, então geralmente em épocas de feriado as pessoas querem passar mais de um dia aqui, porque tem muita coisa para conhecer, e um dia é pouco, então o acampamento ele, satisfaz bastante. Tem 5 chalezinhos só, e que a gente agenda e tem essa estrutura. São próximos, a pessoa que dorme aqui ela tem café da manhã, almoço e jantar, né? Porque tá tudo incluído em quem dorme aqui. As trilhas, a alimentação, os guias, os atrativos todos, os projetos, tá tudo incluído. Os planos para o futuro da Chapada Imperial continuar sendo o que a gente é de uma maneira maior, mais abrangente, para mais gente. Então, que é o que a gente é? A gente é uma empresa que protege e valoriza o Cerrado. E quem vive no Cerrado, e quem se alimenta do Cerrado, e a água do Cerrado, e tudo que envolve esse bioma que eu amo de paixão, que meu irmão ama de paixão, que todos que trabalham aqui amam de paixão, e que as pessoas que nos visitam, se não amam de paixão, saem amando de paixão. E a gente quer crescer isso para o mundo todo. Bem, esse é um empreendimento que tem muito de história, né? Você viu aí, tem muito de preocupação ambiental. Então a gente tem muito para aprender com isso também. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Empreender no Campo volta na sequência e aí a gente conversa com a analista da Unidade de Competitividade do Sebrae, Ana Clévia Guerreiro. Empreender no Campo volta já já. De volta com o Empreender no Campo, hoje nós estamos conhecendo a Chapada Imperial, um empreendimento magnífico aqui pertinho de Brasília, 50 quilômetros, que trabalha com ecoturismo. É um santuário do ecoturismo. E aí a gente conheceu no primeiro bloco toda a história e nós vamos conversar sobre este case e também sobre o mercado. Está comigo para essa conversa Ana Clévia Guerreiro, que é analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez. Olá, Sebastião Garcia, um prazer estar aqui com você no programa Empreender no Campo, que sempre traz casos de sucesso que são muito importantes para quem empreende. Muito bem, muito obrigado a você por conversar com a gente. Aliás, nós estamos aqui em Brasília, a Ana é do Sebrae Nacional aqui de Brasília,
Mas hoje ela está lá em Santa Catarina, também para um evento que envolve muito de negócios e sustentabilidade, né, Ana? Me conte um pouquinho esse teu deslocamento hoje aí para Santa Catarina. É isso mesmo, Sebastião. Eu estou aqui em Bombinhas, acabei de chegar para participar de um evento exatamente sobre turismo e sustentabilidade, ou seja, é um evento que trata do tema que tem a ver com o caso que foi apresentado agora do Empreender no Campo. Tem toda essa relação com certificação para a sustentabilidade e casos de destinos que adotam a sustentabilidade como um posicionamento, como um diferencial para se posicionar no mercado. Então, exemplo de empresas e de casos, não só do Brasil, mas na América Latina. Ana, tem sido cada vez maior a demanda, a procura por empreendimentos ou a valorização dos empreendimentos para essa questão sustentável, aí como a Chapada Imperial, por exemplo, que é um case de sucesso aqui no Centro-Oeste, né? Mas no Sebrae vocês têm recebido muita demanda, muita informação, é um negócio diferente, né? É verdade, Sebastião. Tanto nós temos recebido demandas de pessoas que querem empreender, porque estão percebendo que o ecoturismo, o turismo sustentável, o turismo responsável é uma tendência, e é importante nós falarmos que o turismo responsável é uma tendência mundial. É o que nós chamamos de economia verde, que o turismo tem uma forte participação nessa nova economia. Então, em nível mundial, as tendências para o desenvolvimento do turismo são em relação ao ecoturismo, turismo de natureza, com o viés do turismo responsável. E nesse sentido, nós acabamos de assistir aí o caso da Chapada Imperial, mas que é um excelente exemplo, Sebastião, como você já falou, aí no Centro-Oeste, mas nós também temos em todo o Brasil diversos casos de empreendimentos, de negócios que têm colocado a sustentabilidade como seu eixo norteador, ou seja, como um diferencial competitivo. Essa é a busca do novo, não só visitante ou do novo turista. Eu falo do novo visitante, Sebastião, porque esses equipamentos, esses empreendimentos que estão muito próximos de uma capital como Brasília, muitas vezes a pessoa não vai para fazer o pernoite, ela faz o que nós chamamos no turismo de day use, ela aproveita todo dia para fazer uma série de atividades, mas ela não faz o pernoite. Então, neste caso, é chamado de visitante. Então, este modelo de negócio, ele cada vez mais ele ganha força no mercado, tanto aqueles que oferecem hospedagem como aqueles que se oferecem atividades diárias, estão sempre próximos de grandes de centros urbanos, como uma capital ou cidades de maior porte. Então, Ana, mas mesmo próximos, eles têm características muito particulares, né? Um plano de negócio para um investimento como esse é diferente. Na hora de fazer o planejamento, o que o empreendedor tem que pensar? A gestão também é outra, Ana, levando em conta esse ativo principal, talvez, que seja a sustentabilidade? Quando o negócio ele escolhe se posicionar no mercado pela sustentabilidade, então ele tem que fazer um mergulho no seu plano de negócio e na sua atuação no mercado em relação a esses diferenciais. Porque é importante, Sebastião, a gente ter clareza que o empreendimento não pode falar apenas de sustentabilidade e isto não se refletir nas suas atividades. Por exemplo, no turismo existe um termo em inglês que a gente utiliza muito, que é o greenwashing, ou seja, são aqueles empreendimentos que dizem que são sustentáveis, que se vendem para o seu cliente como sustentáveis, mas na realidade eles não adotam essas práticas. Então, é muito importante que a atividade, que o empreendedor, que o empreendimento traga realmente na sua prática cotidiana atividades que estão vinculadas com a sustentabilidade. Não basta apenas fazer um discurso de sustentabilidade. Isto tem que se refletir nos valores do empreendimento, nos valores do negócio, e isso estar claro para quem visita aquele empreendimento que usufrui das atividades que ele tem a oferecer. Mas eu imagino que para cada empreendimento é um caso, né? Mas de forma geral, o que a gente pode considerar de práticas sustentáveis? Vai desde o uso de energia limpa até
reciclagem, passa por todas as atividades e principalmente pelos materiais utilizados, ou seja, energia limpa, como é manipulado os resíduos e quais os fornecedores desse empreendimento. Porque tem que estar presente em toda a sua cadeia, em todas as atividades, como eu já falei. Inclusive nos materiais que ele usa, nos seus fornecedores de matéria-prima, se eles também são sustentáveis, se eles adotam a sustentabilidade. Na mensagem que passa para o cliente, vai fazer uma trilha, quais são os valores que são passados para o visitante ou o turista que está percorrendo aquele trecho. Então, em todos os pequenos detalhes desse negócio, a sustentabilidade está presente. Ela tem que ser tangibilizada para o cliente. Até o próprio site, os elementos, a mensagem, como o empreendimento se vende para o seu cliente. É de fundamental importância que o visitante, que o turista, ao visitar aquele empreendimento, ele realmente perceba que o empreendimento, que o negócio está conectado com os valores da sustentabilidade, seja a sustentabilidade ambiental e também dos aspectos da inclusão social. O conceito de sustentabilidade, ele é mais amplo, ele passa por realmente os eixos das questões ambientais, mas também das questões de inclusão social, de participação, de valorização das singularidades daquela comunidade, daquele território onde o empreendimento está inserido. Inclusive, por exemplo, em ofertar nas refeições, nos lanches, produtos que são produzidos pela comunidade local e que têm vínculo com a identidade daquele território onde o empreendimento está localizado. Agora, Ana, você falou aí que precisa dar um mergulho, né, no empreendimento, na sustentabilidade, e coincidentemente você está na capital catarinense do mergulho. Bombinhas é considerada a capital catarinense do mergulho, e eu imagino que você vai encontrar por aí muitos empreendimentos que tenham a sustentabilidade como foco, como ponto principal. Mas eu queria saber, aí, trazendo então para a questão que você vai discutir no seminário, que o Sebrae está discutindo aí, e trazendo turismo e sustentabilidade, qual tem sido o ponto principal, ou seja, o tema principal da discussão no seminário aí e que seja proveitoso? Não é por acaso, eu imagino, que Bombinhas tenha sido escolhido, porque aí também é um santuário ecológico, essa região toda aí de Santa Catarina, já quase norte, né? Mas me conta, o que está em voga, eu diria hoje, quando a gente fala de turismo, sustentabilidade, negócios no campo? Interessante, Sebastião, você é sempre um bom provocador, porque realmente o encontro está ocorrendo em Bombinhas, que é o Green Destination Latinoamérica, em função de Bombinhas estar entre os 100 top destinos mais sustentáveis do mundo. Então veja que Bombinhas está entre os 100 mais, Bombinhas está entre os 100 mais. Então nada é por um acaso, por isso que o evento ocorre aqui, vai abordar tanto aspectos como da gestão de parques nacionais, carbono zero, ou seja, todos os temas vinculados à economia verde e que estão relacionados com a atividade turística. É isso que o mundo está discutindo. Seja em qualquer atividade econômica, as diversas que compõem o turismo, não só no ecoturismo, mas inclusive também no segmento do turismo que nós chamamos mais, que é aquele que organiza eventos e congressos, ele deve estar conectado com os aspectos da sustentabilidade. O mundo hoje, Sebastião, fala de ecoturismo, de turismo de natureza, fala de economia verde e, mais do que fala, exige que negócios e destinos que queiram se posicionar no mercado internacional tenham essas questões como valores. Volto a dizer, não é mais aquela história que você fazia um bom marketing e que você dizia que era um destino verde, você conseguiu ocupar um espaço no mercado. Hoje o turista que visita um destino e que busca esses diferenciais, ele quer conhecer as boas práticas, ele quer entender por que esse destino diz que é verde. Quando você falou lá do amor dos empreendedores lá da Chapada, você tem toda a razão, porque na realidade quem atua no segmento de turismo responsável são pessoas que têm isso como um valor para a sua vida, que têm isso como um propósito de vida.
Portanto, esse propósito das suas vidas pessoais se reflete nos seus negócios. E hoje isso avança porque também não são mais só os negócios, mas são os destinos. E Bombinhas, como eu já falei, está entre os 100 mais do turismo mundial. Por isso o evento acontece aqui. Que bom, e não é por acaso que você está aí hoje, e a gente falando aqui de um evento também com essa valorização no Centro-Oeste, você está aí num litoral riquíssimo, então casou bem hoje essa nossa conversa também, você estando aí no evento. Ana, tenho certeza que você vai voltar com a bagagem mais cheia daí, viu? De todos os sentidos, né? Aproveite bem aí a estada em Santa Catarina, traga muito mais informações também para a gente discutir um outro momento aqui. Por hoje, obrigado demais pela sua participação aqui no Empreender no Campo, Ana. Com certeza, muito obrigada. E na volta a gente compartilha aí os conhecimentos, até porque nós vamos ter acesso a casos de empreendimentos e atividades de ecoturismo na América Latina como um todo. Um prazer estar com você. Obrigada. Ótimo, combinado. Um abraço, Ana. Até mais. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Empreender no Campo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.